Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Na semana passada, a gente aprendeu o que significa dizer que um número é divisível por outro. Mas como que a gente fazia essa verificação? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, 45 é divisível por 5? O que a gente fazia? A gente dividia 45 por 5 e via se a divisão era exata. Se ela fosse exata, a gente falava que sim, 45 é divisível por 5. Se ela não fosse exata, a gente chegava à conclusão que 45 não era divisível por 5. Só que existem alguns critérios de divisibilidade que ajudam a gente a chegar a essa conclusão sem ter que fazer contas. E são alguns desses critérios de divisibilidade que nós vamos estudar hoje. O primeiro critério de divisibilidade que nós vamos estudar hoje é o critério de divisibilidade por 2. O que é que ele diz? Ele diz que um número natural é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4 ou 8. Então, qualquer número que eu perguntar para vocês se é divisível por 2, se ele for par, vocês já podem responder direto que sim. Se ele for ímpar, a resposta é não. Não precisa fazer conta, não precisa dividir por 2, já pode responder direto. Olha, eu coloquei alguns exemplos para vocês. 12 é divisível por 2? 12 não é par? Então, sim, é divisível por 2. Eu posso responder isso sem fazer conta nenhuma. 75 é divisível por 2? Olha, 75 é ímpar, então não é divisível por 2. Eu não preciso fazer conta para verificar isso. 90 é divisível por 2? Sim, 90 é par, então posso responder sim, direto. 137 é divisível por 2? 137 é ímpar, então não é divisível por 2. Então, olha como que esse critério já ajuda a gente. A gente consegue verificar se qualquer número é divisível por 2 sem fazer nenhuma conta. É só observar o último algarismo. Se o número for par, é divisível por 2. Se o número for ímpar, não é divisível por 2. Agora nós vamos estudar o critério de divisibilidade por 3. O que ele diz? Ele diz que um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então vamos com calma, esse é um pouquinho mais complicado do que o critério de divisibilidade por 2. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou somar os algarismos do meu número. Se o resultado dessa soma for divisível por 3, então isso significa que o número que eu estou querendo verificar é divisível por 3. Observe os exemplos aí. O primeiro, 12 é divisível por 3? Como que eu vou saber? Quais que são os algarismos do número 12? 1 e 2. Eu vou somar. 1 mais 2 é igual a 3. 3 é divisível por 3? Sim. Então, isso significa que o 12 é divisível por 3. Outro exemplo. 75 é divisível por 3? Quais que são os algarismos de 75? 7 e 5. 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, isso significa que o 75 também é divisível por 3. Agora, um número maior, 1439, é divisível por 3? Quais que são os algarismos de 1439? 1, 4, 3 e 9. Vou somar esses algarismos. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 9, 17. 17 é divisível por 3? Não. Quando eu faço a divisão 17 por 3, dá 5 e resto 2. Então, como 17 não é divisível por 3, eu também posso afirmar que 1439 não é divisível por 3. Então, o que a gente tem que fazer nesse critério? De novo, a gente vai somar os algarismos do meu número. Se o resultado dessa soma for divisível por 3, isso significa que o meu número também é divisível por 3. Critério de divisibilidade por 4.
Ele diz que o número natural maior ou igual a 100, isso é muito importante, esse critério só vale para números maiores ou igual a 100. Para números menores que 100, a gente não pode usar esse critério, a gente vai ter que fazer a continha de dividir para ver se dá exato ou não. Então, o número natural maior ou igual a 100 é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, vamos fazer os exemplos para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor. Primeiro exemplo, 200 é divisível por 4? Observem que 200 termina em 00. Então, sim, é divisível por 4. Posso afirmar isso sem fazer nenhuma conta. 15.000 é divisível por 4? Olha só, 15.000 também termina em 00. Então, não preciso fazer conta. Eu posso afirmar que o 15.000 é, sim, divisível por 4. E 60 é divisível por 4? Eu posso usar esse critério no caso do 60? Não, porque esse critério só vale para números maiores ou igual a 100. Tem que lembrar disso. Então, se eu quiser descobrir se 60 é divisível por 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a continha. Eu coloquei ela aí, olha. 60 dividido por 4 é igual a 15. Então, minha conta é exata, minha divisão é exata. Então, por isso, eu posso afirmar que 60 é sim divisível por 4. Mais alguns exemplos, olha. E 4.116 é divisível por 4? Como que eu vou saber? Lembram que no critério eu falei que para saber se os números maiores ou igual a 100 eram divisíveis por 4, eu tinha que olhar se eles terminavam em 00 ou se os dois últimos algarismos desse número eram divisíveis por 4. 4.116 não termina em 00, mas quais que são seus dois últimos algarismos? 1 e o 6 formam o número 16. 16 é divisível por 4? Sim. Então, 4.116 também será divisível por 4. Eu tenho que olhar, nesse caso, eu tenho que olhar os dois últimos números. Mais um exemplo. 507 é divisível por 4? Olha só, quais que são os dois últimos números? Os dois últimos algarismos. O 0 e o 7 formam o número 7. 7 dividido por 4 não é uma divisão exata, ou seja, o 7 não é divisível por 4. Então, por isso, eu posso afirmar que o número 507 não é divisível por 4. Então, de novo, lembrem que no critério de divisibilidade por 4, primeiro, eu tenho que saber que ele só vale para números maiores ou igual a 100 e para o número ser divisível por 4, ou os seus dois últimos algarismos é 0, ou seja, o número termina em 00, ou o número formado pelos dois últimos algarismos é um número divisível por 4. Critério de divisibilidade por 5. Esse aqui é bem tranquilo, bem facinho. Olha, um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Só isso que eu tenho que verificar. Se o número terminar em 0 ou em 5, sim, é divisível por 5. Se terminar em qualquer um dos outros algarismos, não é divisível por 5. Então, primeiro exemplo. 395 é divisível por 5? Olha, o número termina em 5, o último algarismo é 5. Então, sim, 395 é divisível por 5. 78 é divisível por 5? Não, termina em 8, então não é divisível por 5. 90 é divisível por 5? Sim, o último algarismo de 90 é 0. Então, eu posso afirmar que 90 é divisível por 5 sem fazer nenhuma conta. Eu já posso dar a resposta direto. 1543 é divisível por 5? Não, o último algarismo desse número é 3. Então, 1543 não é divisível por 5. Agora eu vou resolver um exercício com vocês, só para reforçar essa parte da matéria, só para ficar bem claro, para vocês entenderem direitinho
Como que a gente usa esses critérios de divisibilidade? Então, exercício. Um número é divisível por 15 quando é divisível por 3 e por 5. Então, para um número ser divisível por 15, ele tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Entre os números 135, 320, 363, 510 e 480, quais são divisíveis por 15? Então, como que a gente vai resolver esse exercício? Cada um desses números, a gente vai verificar, primeiro, se ele é divisível por 3 e depois, se ele é divisível por 5. Se ele for divisível ao mesmo tempo por 3 e por 5, então ele será divisível por 15. Então, vamos começar. O número 135, ele é divisível por 3? Vamos verificar, a gente tem que somar os algarismos desse número. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, isso significa que 135 é divisível por 3. E divisível por 5? Ele é. Olha só, 135 termina com o algarismo 5. Então, sim, 135 é divisível por 5. Como esse número é divisível por 3 e é divisível por 5, ele será divisível por 15. Segundo número, 320. 320 é divisível por 3? Vamos verificar. 3 mais 2, 5, mais 0, 5. Eu consigo dividir 5 por 3? Não, dá resto 2. Então, 320 não é divisível por 3. Eu não precisava nem verificar se ele é divisível por 5. Até porque, se ele não é divisível por 3, ele não vai ser divisível por 15. Mas como a gente está estudando, vamos fazer essa verificação. 320 é divisível por 5? Olha só, ele termina em 0. Então, sim, 320 é divisível por 5. 320 é divisível por 15? Não, porque como a gente já disse, ele não é divisível por 3. 363 é divisível por 3? Vamos verificar. 3 mais 6, 9. 9 mais 3, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, 363 é divisível por 3. E esse número é divisível por 5? Olha só, 363 termina com o algarismo 3. Então, ele não é divisível por 5. Então, vai ser divisível por 15? Não, porque ele é divisível por 3, mas não é divisível por 5. 510 é divisível por 3? Vamos olhar, olha, 5 mais 1, 6. 6 mais 0, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então, 510 é sim divisível por 3. E divisível por 5? Ele é? Olha, observem que 510 termina com o algarismo 0. Então, sim, ele é divisível por 5. Então, a gente pode afirmar que ele também é divisível por 15, porque ele é divisível por 3 e por 5. 480 é divisível por 3? 4 mais 8, 12. 12 mais 0, 12. Como 12 é divisível por 3, então 480 também é divisível por 3. 480 é divisível por 5? Sim, porque o último algarismo desse número é o 0. Então, como 480 é divisível por 3 e por 5, ele também será divisível por 15. Então, o exercício queria saber, entre os números 135, 320, 363, 510 e 480, quais que eram divisíveis por 15. Então, depois de montar essa tabelinha, a gente conseguiu descobrir entre esses números apenas o 535, o 135, na verdade, desculpa. Então, apenas o 135, o 510 e o 480 são divisíveis por 15.